começando mais um ponto geométrico podcast. Essa edição aqui eu vou fazer enquanto eu jogo um LoL de Jungle, tá? Travou a música aqui, eu tô com uma aba aberta, vou exterminar elas. E vou banir Nico, porque Nico é um boneco que eu não quero jogar contra. Mas eu não vou ficar falando do jogo, tá? Eu acho, não sei. Vou tentar não falar, não quero falar, viu? Só que eu vou fazer jogando, enfim. Então, cara, o que eu ia falar? Teve alguma coisa que eu pensei que me deu vontade de ligar o podcast, só que eu, sabe, ela me fugiu. Foi um pensamento que surgiu só pra me fazer ligar o podcast. Então eu vou falando de outra coisa. E se pá, eu vou lembrar do futuro. Hoje, cara, eu fui doar sangue. E aí, eu percebi que eu sou um belo de um animal, um jeca, eu sou um otário. Por quê? Porque a doação de sangue, ela permite que a lei da doação de sangue, aliás, a série Tesona, ela permite que tu seja o cara que falta um dia no trabalho pra doar sangue. E beleza, segundo a 7T pelo menos, beleza. Eu fui lá, falei, e aí, beleza, tudo bem? Falaram, tá, beleza. Só que o ônibus, enfim, por uma questão de rota de ônibus, eu acabei fazendo um negócio que me faria ir pro trabalho e ficar só uma hora lá pra depois pegar o ônibus e ir pro Hemocentro. Foi rateada minha, tá ligado? Eu não precisava ter ido, ninguém falou pra eu ir, só que eu acabei fazendo isso por causa da rota. Só que eu tive que acordar tipo 2 horas antes, 2 horas mais cedo. E aí foi bem desagradável porque tava frio pra cacete. E aí naquele momento eu não tinha nem tido a certeza ainda de que eu não precisava ter ido trabalhar uma hora, porque parte de mim queria demonstrar, tipo assim, pô, mano, eu vou doar sangue mesmo, não tô de sacanagem, tá ligado? Porque não faz muito tempo que eu tô lá. Então eu quis demonstrar, não, eu vou vir aqui porque esse tempo antes eu não vou estar indo doar sangue, então eu vou vir aqui pra, né, fazer o negócio certo e bem feito. E aí, quando eu acordei e tava frio, mas frio, pensa num frio, cara, tava frio pra caralho. Eu falei, acho que eu deveria... Eu pensei assim, honesto só se fode, cara. Honesto só se fode, meu. Porque acordei cedo, frio, encarangado, um frio de Rengakusco. Esse frio. Fui lá, tomei um negócio, café, fui pro trampo, fiquei uma hora lá, peguei o ônibus. A começar do seguinte. Cara, não querendo ser arrogante nem nada, mas eu fui doar sangue, então eu tô com uns pontos a mais. A minha alma, ela tá com uma insígnia de, sei lá, player do mês. É isso que aconteceu comigo. Quando tu doa sangue, é isso que acontece. Tu ganha uma insígnia que dura uma semana, talvez um mês, de tu com, que eu sou uma pessoa mais benevolente que tu não doa o sangue, principalmente nessa época que tem as campanhas de sangue. Então, né? E aí, o ônibus foi me pegar pra me levar lá, porque se eu sou um doador de sangue voluntário, eu não tenho que pagar meu transporte pra doar sangue. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que sair da minha casa, ir até lá e voltar de graça. E ainda quero um lanche sim. Eu quero um lanche sim. Inclusive eu vou falar mais disso de lanche pro futuro, porque obviamente eu ia me diferenciar nessa questão de lanches também, até do ônibus. Chegou a porra do ônibus na parada. Depois de já ter ficado uma hora no trampo, ter acordado cedo, rengueando igual um filho da puta no frio, e ter que pegar um ônibus até o trabalho, que eu não sei porque o motorista ele deixa a luz do ônibus ligada. Ainda tá escuro quando eu pego o ônibus, mas a luz é um ônibus da empresa, tá ligado? Não é um ônibus público. E antes deixava ligada, só que agora o cara... Desligada, aliás. Só que agora é outro motorista e ele não gosta. A água da vida sucumbiu. É outro motorista e ele simplesmente não gosta de deixar a luz desligada. Então o cara vai naquele caminho que ainda tá amanhecendo, recém começando a amanhecer o dia, com uma puta luz branca, azul, te cegando, te aniquilando, te fudendo. Peguei o ônibus, cheguei no ônibus, era um ônibusinho. Era um ônibusinho de merda. Podre, ônibusinho ruim. E
tipo assim, cara, eu sou gordo, meu. E aquele ônibus, ele obviamente tinha sido fretado pensando numa coisa que parece muito óbvia no primeiro momento, que é: gordos não doam sangue. Tipo assim, que gordo que vai doar sangue, cara? É uma puta hipocrisia de ser gordo e doar sangue, porque tu não tá preocupado com a tua saúde, tu vai querer te preocupar com a saúde dos outros agora. Tipo assim, mesmo que eu não seja o cara que esteja falando nesse momento: ai, você tem que fazer isso, isso e isso pra ter uma saúde boa, ai, você tem que fazer XYZ pra ter uma saúde boa, e não sei o que. Eu ainda sou um gordo, então não interessa muito o que eu for falar, ou melhor, não interessa nem se eu vou falar. O que interessa é que eu sou um cara que não pode contribuir para a saúde dos outros. Eu não tenho esse direito. Quem tu pensa que tu é pra doar sangue, cara? Tu é gordo. Por que tu antes não vai diminuir teus triglicerídeos antes de vir aqui e botar essa tua veia na minha agulha, cara? Por que, cara? É isso que tá acontecendo. Cara, a realidade ela é louca, mano. Ela é assim. Pode ser só neurose na minha cabeça, com certeza é. Mas aí tu já tá levando a sério demais esse podcast, cara. É um podcast feito pra falar merda, cara. Entendo. Enfim. O ônibus claramente não era feito pra pessoas gordas. Então aconteceu o seguinte fato. Eu sentei naquela porra daquela cadeira Mano, foi uma cadeira projetada pra Anne Frank sentar. Tá ligado a Anne Frank? Fizeram pra Anne Frank aquela cadeira ali, cara. E tipo assim, máximo respeito a Anne Frank, mas a gente não usa o mesmo tamanho de roupa, Anne Frank. A gente não é do mesmo manequim, Anne Frank. Então não me julga, cara. Não tô querendo te chinelhar. Só tô te falando que é um negócio meio incompatível, bicho. E aí o que acontece? Eu sentei e ocupava mais de um espaço. Obviamente, né, cara? Obviamente eu ocupava mais de um espaço. E aí eu fiz o que? Eu fiz o que todo gordo faz. Ele, enquanto tem um lugar isso é maravilhoso. Enquanto tem um lugar que tu vê que ainda tem um lugar vago no ônibus, o que tu faz? Tu abre um pouco a perna, faz qualquer outra coisa para ocupar um pouco ainda mais de espaço, para desincentivar ainda mais as pessoas a sentarem ao teu lado. Porque pasme, cara ouvinte que não é gordo, mesmo quando ainda tem espaço do lado de pessoas não gordas, em um número substancial de vezes, talvez até a maioria, acredite se quiser, cara. Ou então eu sou muito bonito, não tem. Porque, cara, o tanto de vezes que tem espaço no ônibus e a pessoa simplesmente decide sentar do meu lado, em vez de sentar do lado da pessoa não gorda, é um negócio que eu não consigo acreditar. Porque, tipo assim, eu penso, cara, eu não sou não gordofóbico nesse nível, a ponto de falar: não, vou sentar do lado do gordo, gordos e magros são iguais, até mesmo na hora de decidir o meu lugar aqui. Cara, isso é um nível de humanismo bizarro. Mas é um nível de humanismo tóxico, porque quanto mais humano tu tá sendo, menos humano eu tô sendo, porque tu tá sendo empático comigo e eu tô te odiando, cara, porque eu tô tão sem espaço quanto tu agora. Caralho, filho da puta. Vai se fuder, cara. Só que, então, eu fiz essa tática e aí ninguém sentou do meu lado. Consegui a viagem inteira sozinho, dormi legal, porque, cara, era um assento de filho da puta mesmo, cara. Era um assento pra tu. Era um assento de bicicleta no ônibus, cara. Era isso. Era um assento de bicicleta no ônibus. Não tinha o que fazer. Fui dormir na viagem, porque tinha acordado cedo, com frio, um filho da puta. E aí, cheguei lá. Ah, tem uma outra questão. Que não. Cara, foi sem querer, eu juro, mas. O ônibus ele tinha um corredor muito estreito. E tinha um trecho que tinha uma mulher com um braço ocupando espaço no corredor, sabe? E como o corredor era muito estreito, eu acabei meio que, pra não bater com a bunda no braço da mulher, eu acabei dando uma pincelada no braço da guria da frente. E eu, tipo assim, não foi uma pincelada brusca e grotesca. Não teve um impacto forte, mas foi uma coisa meio etérea, assim, sabe? Quando tu dá uma pincelada etérea em alguém sem querer. Tipo quando tu encosta a mão muito de leve, que tu só sente o ventinho, assim. Foi isso que aconteceu. E eu já fiquei desconfortável aí.
antes de sentar no ônibus, eu tava tendo que encarar essa situação. Mas beleza, chegamos lá. Aí doar sangue, pegar a fila, começou. Pum. Eu peguei a senha, né? E não tinha espaço pra sentar lá dentro. E eu resolvi ir pro lado de fora, só que tava frio no lado de fora. E aí é que tá. Aí tu já viu o gordo sedentário. Eu realmente não tenho moral nenhuma pra doar sangue. Porque tava frio pra caralho. E como não tinha cadeira do lado de dentro, mas tinha uns bancos do lado de fora, eu, acredite se quiser, fui passar frio pra não ter que ficar em pé, cara. Fui passar frio pra não ter que ficar em pé. E aí tu já vê nesse momento como que eu tô sendo tratado como um gado no abatedouro, né, cara? Totalmente um gado no abatedouro. Tipo assim, cara, te deixam no frio, te deixam sem lugar pra sentar. Eu tava me sentindo. E tu tá indo ali pra tirar sangue, tá ligado? Tu tá sendo explorado descaradamente. E eu ali sendo tratado como um gado, passando frio. Eu fiquei incrédulo, porque o que tu pensa, cara, os caras vão ter o mínimo cuidado contigo, né? É tipo alguém te comer e não te oferecer um copo d'água, tá ligado? Tu doa sangue. Aí essa miséria, não tem lugar pra sentar, não tem nada, cara. Vou rolar uma play aqui, pera aí. Ah, pera, tá. Ih, sai que vai dar ruim. Vai dar ruim, vai morrer todo mundo. Ai. Enfim. Eu tava com frio. Eu tava com frio, tá ligado? Aí eu fui sentar na rua pra não passar frio. Me julga, cara, me julga, mas eu prefiro ficar em pé. Até porque eu sou gordo, então eu tenho uma manta natural de gordura, tal qual um urso polar, né? Que me protege do frio. Até porque a mãe natureza sabe que o gordo chega mais devagar em casa, então ele tem que aguentar mais frio por mais tempo, isso é óbvio. Isso é darwinismo básico, assim. Tá, beleza. Não é pra eu focar tanto no jogo também. Tava lá, frio, sentado. E aí eu vejo que um espaço libera. Ah, tem outra coisa. Eu tinha uma pessoa conhecida aí, que eu conhecia de um lugar, conhecido distante assim, tá ligado? Conhecido distante. Que... Como é que eu vou dizer? Que meio que me chamou pra... Não me chamou diretamente, mas enfim. Meio que fui... A ideia de ir doar sangue surgiu por conta dessa pessoa. E aí... Só que era uma pessoa com quem tinha uma conversa absolutamente embrionária, né, cara? Uma garota, portanto. Uma conversa absolutamente embrionária. Só que... Enfim, essa mina, ela tava dando um gelo em mim. Só que eu falei, não vou deixar de doar, né, cara? Puta que pariu. Tipo assim, tu tem que ser muito cuzão. Beleza, a ideia de doar sangue surgiu porque era uma mina que tu tava interessado e tu ia ganhar um dia de trampo e tá ligado? Era bom em todo sentido. Sim. Vou negar aqui pra vocês, meus caros amigos. Não. Foi isso que aconteceu. Só que a guria começou a meio que me dar um gelo. E aí eu falei, beleza. Acontece, né, cara? Às vezes não dá match. Beleza. Mas não vou deixar de doar sangue, porque daí eu vou ser o próximo nível de cuzão da escala da humanidade. Fui doar sangue, ela foi. Não nos falamos lá, o que foi meio estranho. Foi meio estranho, porque meio que só nós dois nos conhecíamos lá. E a gente ficou sem se falar. Enfim, foi bem estranho. Ai. Puta, meio de ruim do caralho.
Tá. Nós ficamos sem se falar lá. Ó o subconsciente do cara tentando fazer o cara esquecer o que tá falando. Ficamos sem se falar, tá. Aí eu já tinha ido falar com essa... tipo assim, e aí, tu veio, pá. Aí não desenvolveu o assunto, beleza. Fui sentar do lado de fora. Isso antes de eu sentar do lado de fora. Aí fui sentar, abrir um espaço e tinha uma morena muito formosa. Muito formosa. E aí eu tinha sobrado um espaço do lado dela. Eu falei, bicho, tem gente sentada aqui? Ela falou, não. Eu falei, graças a Deus. E aí eu sentei do lado dela e ela puxou o assunto comigo. Eu falei, legal. Gente boa. Puta, arautei sem querer, você acredita, mano? Começou a conversar um pouquinho. Me doava sangue. Descobri que era uma garota que fazia direito. Foi pra lá que eu fazia TI. Ela falou pra eu seguir no TI. Foi uma conversa totalmente amigável. E por algum motivo a minha cabeça me fez pensar assim: será? Mano, essa mina, sei lá, ou ela é uma pessoa que gosta de conversar, ou... E aí, cara, tu fala, isso é autoestima baixa. Não tem a ver com autoestima, né? Tem a ver com o que eu acredito sobre mim, tem a ver com o que eu acredito sobre a vida. Tipo, o meu roteirista, o cara que escreve a minha vida, porque nós todos somos uma peça, né? O cara que escreve a minha vida, ele é o tipinho de autor que ia fazer o que? Essa mina ter visto eu indo falar com essa guria, sendo friamente tratado, e aí posteriormente ela, após ver eu ser tratado de uma forma fria e calculista, ela simplesmente fala, vou falar com aquele cara lá, olha, coitado dele, né? E aí, mano, ficamos conversando lá. E eu e essa guria sem se falar, cara. Muito estranho. Muito estranho quando tem uma pessoa que tu mais conhece, mas tu não conhece ela bem. Tu não conhece ela de verdade, mas ela é que tu mais conhece. E vocês não se falam. Parece que, sei lá. Parece que um não vai com a cara do outro. É meio esquisito. Puta, roubei uma kill de um cara aqui sem querer. E aí... fui doar o sangue, enfim. Fui doar o sangue. Só rolou essa estranheza aí um pouco. Mas foi só isso. Foi rápido. Enfim. Aí fui doar o sangue. Entrei lá. A atendente, ela... Cara, eu fico prestando atenção numas questões, não, umas paradas que eu acho meio... que me chamam a atenção. Por exemplo, eu falei que a cidade... Eu não sei se isso é verdade. Foi a primeira coisa que veio... Eu tava fazendo um cadastro lá, antes de doar o sangue. Aí pede endereço, CPF, essas coisas. E por algum motivo, eu não sei se é verdade, eu não sei se faz sentido o que eu falei. Eu sei que em algum momento do cadastro eu virei pra atendente e falei: é que a minha cidade só tem um CPF. A minha cidade só tem um CPF. E ela fez uma cara do tipo, o que esse cara, como... Só que eu não perguntei se tava errada a informação que eu dei pra ela, tá ligado? Só que... foi um negócio que eu falei, cara, né? Aí eu parei pra pensar, cara, eu não faço ideia do que é um CPF. Eu sei que é um número que tem a ver com um lugar...
Mas o que é o CPF? Eu não sei, cara. Ela perguntou um número, eu falei um número arbitrariamente, tá ligado? Qualquer número que me veio na cabeça. E se aquele número fazia sentido ou não, eu, após ela fazer aquela cara, eu falar, tá, não, esse aqui é o meu CPF mesmo. Eu parei pra pensar, mas essa informação do meu CPF, obviamente eu sei, mas essa informação do lugar que eu moro só tem um CPF, eu não sei se é verdade, se faz sentido essa informação. E eu, mesmo assim com essa dúvida, eu não fui pesquisar porque, cara, a ignorância é a melhor coisa, eu sempre falo, a ignorância é a melhor coisa. E eu tô aplicando isso na prática. Aí eu tenho uma dúvida, o que é o CPF? Não sei o que é o CPF. Cara, não pesquisa, deixa do jeito que tá, cara. Se tu não sabe, é porque tu não tinha que saber. E aí, mano, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Aí fui doar sangue, né? Mano, eu vou falar, cara. Fui lá, pá. Tu sente aquela estranheza dos caras falam, como assim um gordo veio doar sangue? Um gordo veio doar sangue? Porque tu é gordo demais pra doar sangue, não vai ser cheddar da tua veia. É catupiry que vocês têm na veia, não, vocês gordos. Não é catupiry que tem na veia, cara? Eu acho que é, né? Faz sentido, foi o que me disseram. E aí... E aí eu cheguei lá, pá, me pesei, tirei sangue e tal. Falei com a médica, falei, muita gente vendo aí, ela falou, época de campanha, né? Eu falei, mas trabalho. Tipo assim, tô contigo. Tá ligado aquele subreddit anti-trabalho? Anti-trampo, aliás. Mas trabalho, né? Ela falou, mas sangue também. Tá, beleza? Passei, pá. Aí nas outras etapas do processo não falei mais com essa morena maravilhosa que falou que era advogada. Quando vê, tava mentindo também, né? Vai saber, essa gente é estranha. E aí chegou na hora de fazer a consulta. Uma consulta, um questionário. E uma médica falou assim, a gente se importa muito pra onde quem são nossos doadores e os fudidos que recebem sangue. A gente se importa muito com isso, então eu vou te fazer umas perguntas. Eu falei, beleza. Bebe? Não. Transa? Não. Fuma? Não. Usa droga? Maconha? Puta que pariu. Aí a véia, eu já vi o Bolsonaro, eu já vi o 22 na testa dela, pum, assim. Puta que pariu. Fumou faz quantas horas? Umas 15 horas. Beleza. Aí ela parou pra pesquisar no livro, ela falou, tem que ver aqui. Eu falei, 12 horas. Ela falou, vamos ver. Aí, beleza. Depois que ela descobriu que eu consumi uma ganja, ela me tratou de uma forma muito mais grotesca, o que foi curioso. Foi bem curioso, ela me tratou de uma forma bem mais grotesca, não, mais ríspida. Que eu queria, era essa palavra que eu queria. Ríspida. E aí, cara, foi um negócio. Comeu faz quanto tempo? Faz umas 3, 4 horas. E aí eu ganhei um lanchinho antes de doar o sangue. E esse não é o padrão, né? Isso que eu falo do futuro, lá que eu falo sobre lanche, é que o gordo conseguiu a proeza de um lanche antes e um lanche depois. E aí tu vai falar, cara, tu é muito gordo, tu comeu os 2 lanches. Não, cara, eu fui obrigado a comer os 2 pra doar. O primeiro eu fui obrigado a comer pra doar, e o segundo eu fui obrigado a comer por ter doado. Quer dizer, o primeiro lanche não serviu de porra nenhuma, nem sei porque que dão aquela merda pro cara. Não faz sentido nenhum, velho. Tu vê que médico é um bicho meio estranho, né? Mas enfim. Ganhei o primeiro lanche, bolachinha, suquinho,
suquinho capo, se eu não me engano. Não sei se era o capo literalmente, mas parecia. Era um dos sucos capo, sabe? E aí, comi um negocinho. Ela falou, tá, pode ir pra lá, maconheiro. Aí eu fui lá pra o outro lado pra esperar minha vez de tirar o sangue. E aí, cara, eu sou gordão. Olha a vida do gordo. É uma merda. Por isso que tem que emagrecer, cara. Eu tava lá, pá, sentei na cadeira. E na hora de virar a cadeira, adivinha com quem que a cadeira se estralou inteira? Tac, 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 tac. Porque é um mecanismo eletrônico, elétrico, né? Pra deitar o cidadão pra ele doar o sangue. Só que o gordo aqui, ele fez a cadeira estralar e todo mundo já ficou meio que olhando. Aí foi ver a veia do gordo. A veia do gordo é difícil de achar, então tu nunca acha ela no primeiro braço. Cara, um enfermeiro, um médico, achar a veia de um gordo é a mesma coisa que uma pessoa normal encaixar USB de primeira no computador. É a mesma coisa. Nunca dá, cara. Nunca dá. Eu não sei que macumba que caralho que é. Mas se o médico olhou no braço direito, a veia tá no esquerdo. E se ele olhou no esquerdo, ela tá no direito. Sempre assim, cara. Aí foi lá, braço esquerdo, não, achamos, braço direito, achamos, aí põe uma agulha, uma puta de uma agulha, velho. Nossa, velho. Mano, eu falei uma puta de uma agulha e eu senti a dor no braço, porque dói. Tipo assim, não é uma dor, porque nem tem muito nervo, né, onde a agulha entra de fato. Mas tu sente que se tivesse nervo ali ia doer pra caralho. Entende o que eu tô falando? Não é que tá doendo, mas tu tem a sensação de que podia doer. Nossa, podia doer legal. Podia doer bem legal. Esse feeling é uma coisa muito angustiante, assim, cara. Tipo, isso aqui tá... Porque é uma agulhaça, cara. Tipo assim, é a agulha do Kid Bengala que eles colocam no teu braço, velho. É pra sugar... Pra sugar de artéria o negócio. É macabro. Mano, tem um gado na batedouro, né, cara? Ali tem um gado na batedouro, né, meu? Tipo assim, é um negócio que dói. É um negócio que dói. De uma forma meio etérea, assim, né? Muito física, de fato, a dor. Mas tu sente ela. É uma experiência bem curiosa. E, cara, sabe o que é mais louco? Tu sente também o sangue saindo do teu corpo. Tu sente literalmente. Tipo, eu achava que que o cara não tinha esse feeling, mas parecia que eu tava perdendo um pouco da minha alma, velho. Eu até fiquei meio assim de pesquisar, mas a religião deve falar que faz mal doar sangue, não é possível. Porque eu senti a minha alma sendo um pouco esvaziada, cara. Foi muito estranho. Eu fiquei pensando, cara, deve ter algum culto, alguma interpretação da Bíblia de que a coisa do diabo doar sangue existe, com certeza. Tipo assim, interpretação de qualquer coisa da Bíblia existe, mas de que é coisa do diabo, com certeza, cara. Com certeza tem um cristiano aí anti-doação, tá ligado? E ele, cara, ele tipo assim, ele vai te falar pra não doar sangue. Ele com certeza vai te falar pra não doar sangue. Então, tu tem que ficar ligado, tá ligado? Ao feeling. É o que falam, né? Tipo, tu tem que ficar atento às intuições. Mas se eu ficar atento às intuições, eu vou achar que sugaram a minha alma. Então, eu não vou me atentar. Eu vou fingir que nada aconteceu. Se sugar a minha alma, eu vou tratar isso aqui como uma vítima de strup. Porque, sabe aquelas vítimas de strup que finge que nada aconteceu, que simplesmente apaga da cabeça dela o trauma e vive a vida? Eu vou ser esse cara, velho. Eu vou ser esse cara porque eu não quero viver com a consciência de que roubaram minha alma. Eu vou fingir que foi tudo uma grande brincadeira, que foi um ET que veio aqui e botou uma sonda anal em mim. Porque senão, cara,
Mas vamos supor, vamos por um segundo pra realidade em que quando tu doa sangue, tu perde um pedaço da tua alma. O que tu faz depois de ter doado? Tipo assim, considerando que tu não sabia disso, tu não tinha essa info, não te cantaram essa bola, foi só um negócio que tu notou. Já era? Não tem como voltar, não dá pra dar Ctrl Z na vida espiritual? Tem nada que dê pra fazer? Então eu não quero essa realidade. Eu quero a realidade que se for uma realidade que eu possa voltar, não. Toma isso aqui, chá de cogumelo e bala. E seguinte, vai ser feliz, vai viver tua vida, porque agora tu tem tua alma de volta. Beleza, tá, tudo bem. É aceitável. Agora, tu simplesmente ficar nessa de não dá pra fazer nada, já era minha alma, o diabo já levou, perdi no brick. Tipo assim, eu sofri um estelionato espiritual, se for esse o caso, né? Fui estelionatado. Não existe esse verbo, né? Mas eu com certeza fui estelionatado. Eu sofri um estelionato espiritual e não aceito. Não aceito, cara. Tem que ter um Procon espiritual. Se tem um Chico Xavier, com certeza tem um negócio desse, cara. Agora pensando bem, eu acho que não deve valer mesmo. Porque não pode ser uma coisa tão errada. O mundo espiritual tem que ter ordem, tá ligado? É o mínimo que tu espera do mundo espiritual. Não tem ordem. Os caras não vão meter um estelionato. Ai, vem aqui que a tua alma vale X. Aí tu vai lá e tu recebe uma pedra na caixa do correio. Não, é impossível. Deus fez o céu e a terra, correto? Deus é perfeito. Deus não ia... Se o Mercado Livre tem essa tecnologia... Se o Mercado Livre tem essa tecnologia, não vai ser Deus que não vai ter ela. Isso é um pensamento óbvio, lógico, e qualquer pessoa racional consegue ter acesso a essa informação, assim. Então... eu acho que meu pensamento original nem faz sentido, mas o medo ainda persiste em mim, porque uma coisa é tu saber, outra coisa é tu ter consciência, né? Saber de verdade é difícil, ter consciência, todo mundo tem. Por isso que o adolescente é tão burro. O adolescente, ele tem consciência das coisas, até porque hoje em dia ele tem informação na mão dele, né, meu? Mas o saber, a malandragem, a real malandragem, a malandrex, ela é um negócio que não se compra, né, cara? É um negócio que se desenvolve. Então eu fico com o pé atrás sempre, mas é aquilo. Apesar do pé atrás, eu tenho que acreditar na minha intuição, eu acho. Porque a intuição é a única coisa que eu tenho, né? Faz sentido, tipo assim... Não sei, cara, eu preso muito sobre essa coisa do sentido da vida e as pessoas falam, não pode ficar seguindo a intuição, que se tu ficar seguindo a intuição tu vai se fuder. Mas sei lá, não parece. Eu entendo uma pessoa que acredita piamente que o sentido da vida é seguir a intuição. Que tipo assim, a melhor forma de viver é seguindo a intuição. Eu acredito, mas ao mesmo tempo eu não consigo olhar pra isso e não pensar, cara, vai dar merda pra vai ser uma merda. Não segue teu sonho, não. Todo mundo tem esse lado, né? Não segue teu sonho, não faz o que tu quer fazer. Cara, ignora tudo, todos. Só, tipo, vive a tua vida aí de boa, não enche muito saco. Porque é uma voz muito parecida com a voz do Kimão. Kimão. É uma voz muito semelhante. Mas enfim, eu tenho a intuição que sugaram minha alma, tá ligado? Eu tenho essa intuição. E aí eu tava lá, tiraram meu sangue, tiraram 450 ml, cara. É muita coisa. Eu, na real, francamente, eu achava que ia ser 500 ml redonda, né? 450 é um número estranho. Por que não pega 500 logo? Parece uma coisa meio de... Falando de sugar alma, é um número meio simbólico, coisa de ritual satânico, né? 666, 450 ml. Por que 450 ml é número e unidade, é quantidade e unidade de remédio?
Buscopan 450 ml. Beleza. Agora, sangue humano, 450 ml de sangue humano? Cara, por que tu precisa de um número desse? Por que tem que ser um número desse? Tipo, eu imagino que a teoria de doar de sangue e teoria de conspiração em volta de negócio de doação de sangue deve ter crescido pra caralho, principalmente depois do Crepúsculo e The Vampire Diaries, né? Deve ter crescido bizarramente, porque é o tipo de coisa que acontece nessas séries, né? É o tipo de coisa que acontece nessas séries. Então, com certeza, o número de gente que falou, não, tem vampiro, tem gente do diabo, tem alguma dessas coisas ruins que gosta de sangue humano e que pega sangue do Hemocentro e ir no Hemocentro, então, é alimentar esse negócio aí. Tipo, pagar imposto é alimentar a ordem mundial. Entende? Então, cara, o que eu vou te falar? Eu acho que vocês tinham que pensar, né, em... Acabou a partida agora. Agora eu vou focar mais no podcast. Eu acho que vocês tinham que pensar em fazer, pelo menos, aí, vocês terem uma imagem melhor, né? Não essa imagem de... Essa imagem... Por quê? Olhando de forma científica agora, o que me fez ter a sensação de que minha alma tava saindo do meu corpo? Tava frio pra caralho. Tava muito frio. E a sala. Tava frio e a sala a sala de extração de sangue, digamos assim, ela não era climatizada. Então meu corpo tava quente e o meu sangue entrava em contato com o ar gelado de fora. E parte dessa baixa temperatura era sentida através do meu sangue que conduzia o frio até dentro de mim, um pouquinho, entende? Era essa a sensação, olhando de forma científica. O que o Pirula diria, né? O Pirula diria que era o meu sangue quente saindo do meu corpo, indo pro meio frio pra caralho, tava tipo 10 graus, eu acho. Acho que é por isso que eles fazem campanha de sangue. Aí é que tá outro motivo pra tu acreditar na conspiração. Por que campanha de sangue na época fria? É porque é mais fácil de conservar? É mais fácil do vampiro levar pra floresta sem apodrecer? Hein? Hã? Por que não pegar no verão? Tu não vai botar essa porra dentro de um freezer do mesmo jeito? Isso aí não vai dentro de um freezer, não vai ficar num lugar climatizado com uma temperatura que tu vai botar num display de tela e vai ficar X temperatura, ponto. Nem mais nem menos, aquela temperatura é sangue, vai ficar numa temperatura foda. Então por que na época do frio tu pede mais, hein? Sabe o que me faz parecer, cara? Que tu que tá pegando sangue meu, tu quer na verdade pegar esse saco, vender pra um vampiro, pra um diabo, pra um demônio, e daí ele vai levar pra floresta que não tem refrigerador, porque não tem luz na floresta. E aí, porque diabo faz magia, mas não faz energia elétrica, não faz torre de alta tensão. Senão a gente já viu um monte de infraestrutura pelo país afora. Não faz. Então, o que acontece? Obviamente. Aí é o que o outro lado, o cara que tava do lado oposto do Pirula na mesa ia dizer. O que acontece? É que eles querem levar pra floresta e quando tá frio, dá pra guardar o sangue por mais tempo. É óbvio. É óbvio, cara. Tem que ser assim, Agora eu lembro, cara, aquele químico criacionista, ele tem uma voz de viado que puta que pariu. Com todo respeito, tá? Mas é que parece uma voz de um personagem estereotípico de viado, sabe? Eu não creio que Deus existe. Eu tenho certeza. É uma coisa meio... Cara, eu vou ter que botar esse vídeo aqui agora, cara. Depois eu coloco. Enfim. Criacionista químico. Só pra ver se ele aparece aqui. Vou deixar engatilhado. Aí. Achei. Deixar engatilhado. É que ele é russo. Cara, ele é um cara que falaria isso e eu vou te falar, cara, ele tem razão, porque tu vai falar, não, mas é um sangue quente,
quente, que a gente sabe que água conduz a temperatura, né? É um negócio que conduz bem a temperatura. Então, o sangue tem muita água, ela conduziu bastante essa temperatura para dentro do teu corpo. Tu sentiu, tu fala, beleza, mas eu senti minha alma saindo do corpo. A ciência, ela tem um limite de convencimento. Não dá pra... Ela nunca bate no fundinho, tá ligado? Nunca dá aquela encostadola no fundinho. A ciência, ela tem um limite. A ciência, ela é média nesse sentido. E aí tu sempre acaba tendo que decidir acreditar na ciência. Não é um negócio que tu acredita de forma tão intuitiva. Tu tem que decidir acreditar na ciência. Só que daí, quando tu sente que a tua alma saiu do teu corpo e tu tem que decidir acreditar que não é a tua alma, parece que alguém tá te enganando. Porque parece que é coisa que o diabo faria. Parece que estão te enganando. Quem que te enganaria? O diabo, um vampiro, esses bichos da treva aí. Então, se pá, que eles existem mesmo. Esse é um salto lógico muito óbvio. Muito óbvio. Só que o cara fala isso no Flow Podcast e tira um cara pra maluco. Aí o que tu quer que eu te diga, cara? O que tu quer que eu te diga? Tu quer que eu passe a mão na tua cabeça? Enfim. Doei o sangue lá. Saí do negócio. Fui embora. Puta, era isso que eu tinha pra falar no final. Tinha um cara que ele não era gordo. Eu sou gordo. Aquele cara não era gordo. Ele era menos gordo que eu. Só que ele era um cara grande, tá ligado? Ele era menos gordo, mas maior. E aí, que aquele negócio das pessoas não sentarem sempre... Não, aliás, das pessoas não evitarem sempre o gordo nos transportes. Esse cara, a gente entrou, eu entrei antes dele, ele entrou atrás de mim e ele tinha a companhia, ele tinha no leque dele a opção, mais de uma aliás, da companhia de pessoas magras ou substancialmente menos gordas que eu. Mas ele decidiu sentar do meu lado e eu claramente era o cara mais gordo daquele ônibus. E o banco, ele já era pequeno para uma pessoa magra. Então, tu imagina, cara, parecia 2 elefantes numa bicicleta, cara. 2 elefantes numa bicicleta. E eu fiquei assim, cara, eu passei uns bons 15 minutos pensando assim, cara, é pegadinha isso aqui, cara. Não é possível. Não é possível que esse cara... Tudo bem ele não ser um gênio da matemática, ele ser meio analfabeto, meio burro. Eventualmente, né? Não que necessariamente fosse, mas eventualmente. Tudo bem. Agora, essa noção de área, de espaço ocupado, essa noção de volume, é uma noção instintiva, cara. Instintiva. Pô, tem 2 coisas que tem juntas o tamanho de uma caixa. Eu não vou botar 3 coisas nessa caixa, porque não cabe. É um pensamento muito óbvio. E tu olha e tu já tem uma boa base do tamanho das coisas e ao tamanho de que outras coisas se equivale. Tu já tem isso. Só que esse cara, de alguma forma, mesmo com esse driver nele de não, é 2 gordos e 2 banquinhos que não dá pra meio gordo. Logo, são 4 pessoas pra 2 bancos. Logo, é 2 pessoas por banco. Logo, não cabe. Esse cara, eu não sei se ele não fez esse salto lógico ou se ele simplesmente ignorou por algum motivo inexplicável. Inexplicável. Ele simplesmente ignorou. Aí ele sentou do meu lado
E eu, cara, puta que pariu, eu não gosto que as pessoas sentem do meu lado, porque o gordo, ele fica tão sem espaço pra fazer as coisas quanto a outra pessoa. Vocês dois, tudo bem que o gordo tá ocupando mais espaço, mas a falta de espaço é a mesma. É a mesma falta de espaço. Então o gordo não gosta de sentar do lado dos outros, tanto quanto os outros não gostam de sentar do lado do gordo. Tanto quanto. As pessoas talvez fiquem um pouco mais putas porque elas falam, ele é gordo, então ele tá causando isso. E elas associam ele àquela sensação ruim de não ter espaço, porque é por causa dele mesmo. E aí sentem raiva dele e da situação. O gordo só sente raiva da situação e talvez raiva de si, mas não é a mesma raiva que sente raiva do outro. Assim, tipo, esse cara tá me atrapalhando agora. Então, tu pode se sentir mais irritado, mas o incômodo em si é o mesmo. É o mesmo pra ambos. E esse cara sentou do meu lado e eu comecei a me espremer, porque eu não gosto de ficar encostando nos outros, um desconhecido do meu lado, e eu ficar encostando o braço nele. Então eu me espremi pro lado da parede, pra não ter que ficar encostando no cara. E o cara não fez o menor esforço, não houve a menor reciprocidade desse cara fazer uma forcinha pra lá, fazer uma forcinha pra cá, e a gente não ficasse encostando o tempo inteiro. Essa coisa desagradável que é encostar em outro ser humano, é uma sensação ruim que tu sente energia podre que todo mundo carrega dentro de si. Ele não fez força pra nada disso. E aí chegou um momento, depois de uns 10 minutos, de eu pensando, cara, não, isso... Primeiro que eu passei 10, 15 minutos pensando, cara, isso aqui é uma pegadinha. Por um momento eu pensei, cara, isso aqui é uma pegadinha, é algum tipo de bullying que estão fazendo comigo. Eu voltei pra escola, tipo assim, é um tipo de bullying. Ele combinou atrás do refeitório com os amigos dele, falou, eu vou sentar do lado do Lucas e vai ser mó estranho, se liga. E deveria ter gente sentada atrás de mim olhando pra aquilo e falando, olha isso aqui. Deveria ser isso, ou aquele cara era maluco da cabeça, ou ele era o tipo de pessoa que não tem noção do que vê, sabe? Sabe aquele cara que só enxerga, mas não identifica o rosto? Ele é tipo um desses caras, só que ele é desses caras com figuras geométricas. Ele é um cara que ele não consegue detectar que ele tá num precipício. Se botar ele na ponta de um prédio, ele cai achando que o próximo passo tá no raso ali. Porque profundidade, espaço, ar é coisas que não... O cérebro dele não consegue descompactar do conteúdo que o olho manda. A visão manda um conteúdo, só que o cérebro não consegue interpretar. Deve ser isso que esse cara tem. E aí, eu espremido pra encostar no cara, chegou um momento que eu falei, bicho, eu tô começando a fazer força com a minha perna pra não encostar nesse cara, tipo, forçando. Eu tava começando a... E eu comecei, tipo, eu acabei de perder quase meio litro de sangue. Eu não posso ficar forçando o músculo, meus músculos, aliás. Um conjunto, mais de um grupo muscular. Eu não posso forçar mais de um grupo muscular pra evitar encostar num cara que não tem noção de espaço mínima. Porque aquela situação, beleza, tu que é o gordo, ok, eu que sou gordo, só que ele tinha a opção de tornar aquilo ali muito menos desagradável do que foi, muito menos. E ele não tomou essa decisão, tava na mão dele, era uma decisão imediata, sentar aqui ou ali. Eu tenho que fazer dieta, 6 meses, 2 anos, ele aqui ou ali, pum, já era, resolvia assim. Só que não foi o que rolou. E aí eu falei, cara, eu tô com meio litro de sangue a menos, eu não posso ficar mandando sangue pra irrigar músculo nesse momento, eu tenho que ficar na minha. Eu desisti, aí ficou os dois grudados no banco, assim, porque eu falei, cara, eu não vou ter uma, sei lá, mano, uma hemorragia hepática interna, eu não vou foder meu rim, meu fígado, meu pâncreas, simplesmente porque tu não quis
Agora que eu falei hemorragia é do fígado, não sei o que. Pera aí, vou dar uns golão na água porque eu tomei pouca água depois que eu fui doar o sangue. Pera aí. E eu só anotei agora. Que inacreditável, cara. O cara totalmente preocupado com a saúde dele, né? Tu vê que a saúde é uma prioridade, assim, puta que pariu. É um negócio essencial na vida desse cara. Ai, caralho. Puta que pariu, velho. Ai, ai. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava, cara? Ai, ai, ai. Onde é que eu tava, cara? Ah, eu tava com uma veia arrombada. A veia não, a artéria. Eu tava com uma artéria arrombada. Eu não podia ficar fazendo força no meu músculo, nos meus músculos. Relaxei. E fiquei grudado com o cara e fiquei pensando, cara, sabe o que era pior? Ah, mano, eu vou falar que é homofobia. Não é homofobia. Não é homofobia. Se aquele cara fosse gay, simples, não teria problema ele ser gay. Ele ser gay não é um problema. Mas é que ele tinha uma aparência de... Ele era um... Cara... Sabe aquele cara do Porta dos Fundos, que era do Porta dos Fundos, o meio gordinho que fez o palhaço, teve uma série do Porta dos Fundos, essa é a referência que eu vou dar, pega ela aí, cara. O Porta dos Fundos fez uma minissérie de um mágico, aliás, um mágico que tinha morrido, não tinha morrido, foram investigar a morte do cara e aí, enfim, escorre em cima disso, a morte do mágico de festa infantil. Tem um gordinho que faz aquele personagem nessa minissérie do Porta, e esse cara parecia muito esse maluco. Tá, enfim, ele parecia um outro cara, só que eu não lembro, não sei o nome desse cara, então é uma referência que só é acessível a mim mesmo. Mas eu vou tentar fazer por esse caminho. Ele parecia esse cara do Porta dos Fundos, só que imagina esse cara do Porta dos Fundos, grisalho. Ele tinha uma vibe meio gigolô, velho ou cafetão. Sabe aquele cara que ele é gay, ele tem uns 30, 40 anos e ele claramente ainda tá, tipo assim, vivendo a loucura. Jaqueta de couro, o cara tava com jaqueta de couro, meu. E ele tinha uma vibe muito esses puta que pariu. Ele tinha uma vibe muito esses cara que assedia outro cara em ônibus. Essa era a vibe dele. Cara, não, eu juro por Deus, a questão não é ele ser gay. Eu juro por Deus, seu juiz, não é ele ser gay. É que ele tinha uma vibe, tipo assim, a questão não é o cara ser preto ou não. A questão é que o cara tá vindo de capuz. É exatamente isso. Não é o ser humano. Eu tô vendo um cara de capuz vindo do outro lado da rua e eu tô com medo daquele cara de capuz. Eu não vi a cor daquele cara, a cara daquele cara. Eu não vi nada, eu não sei nada. Eu só sei que é um cara numa rua escura vindo de capuz. O contexto e a indumentária ora. Acho que é com LH, né? Indumentária. Acho que não é com RI. Indumentária é com RI. O contexto e a indumentária do cara fazem com que eu tenha um certo receio. Entende? Não é quem o cara é, mano. E aquela jaqueta de couro foi o que me pegou. Ele tinha uma vibe meio tiozão, gaysão. Beleza, mas aquela jaqueta de couro. E teve pior, porque na ida ele tava sentado atrás de mim
e eu ouvi o celular dele tocar. E era uma música, o toque, sabe aquele cara, ele devia ter uns 40, 50 anos, pá, porque ele tinha toque personalizado de celular. Tu tem que ter 40, 50 anos. Ninguém com menos de 40, 50 tem um toque de celular personalizado, né? Tipo, então não tem ninguém hoje em dia de 30 anos, não tem mais, né? 10 anos atrás tinha gente de 30 anos com toque de celular personalizado. Aliás, antigamente todo mundo gostava de toque de celular personalizado. De toque de celular personalizado, né? Foi tendência uma época. Mas depois passou a ser meio cafona, né? Aliás, cafona sempre foi, mas passou a ser considerado cafona depois de um tempo. Então, eu presumo que tinha uns 40 ou 50 anos. E aquela jaqueta de couro e o toque, o ringtone o ringtone personalizado dele, de música de boate. Era uma música de boate, cara. Que tipo de boate, cara? Eu não sei, eu nunca fui numa boate gay, mas eu acho que era o tipo de música que toca numa boate gay. Se não é o tipo de música que toca numa boate gay, é o tipo de música que toca numa boate gay que a Globo faria numa novela. Tá ligado? Era uma música meio eletrônica, meio... Tinha uma vibe meio vaporwave, agitadinho assim. E um... Sabe? Não sei explicar. Mas era uma música de boate. E o cara tava de óculos escuro. Então pensa, era um cara grande, maior que eu, sentado do meu lado, com uma cara de homossexual. Até aí, cara, absolutamente boa. Mas aí, essa cara de homossexual e essa jaqueta de couro, e esse toque de celular, e esse óculos escuro, atrelado ao fato do cara sentar do meu lado, tendo lugares muito mais confortáveis pra se sentar, me fez pensar, cara, esse cara ele quer comer meu cu, meu. E eu fiquei muito desconfortável por causa disso, cara. Eu tenho que confessar, cara. Eu fiquei muito desconfortável. Mas entende, por favor, ouvinte, entenda. Eu não odeio gays, cara. Eu não quero o mal nem a morte de nenhum deles, cara. Eu não ligo pra isso, mas o problema... Esquece que ele era gay. Se ele fosse hétero, mas aquela jaqueta de couro, aquele óculos e aquele ringtone me fez conceber futuros possíveis horríveis. Então, velho... Então eu fiquei, cara, esse maluco ele vai passar a mão na minha perna, cara. Puta que pariu, velho. Tinha uma parte de mim, tipo assim, obviamente, falando sério agora, obviamente esse não é o pensamento que tava na minha cabeça, mas parte desse desconforto parece que tinha uma origem aí, tá ligado? Eu não gosto de encostar em pessoas de forma geral, mas tinha uma parcela desse desconforto que, olhando agora de fora, de longe, parece que era um negócio assim, tá ligado? E aí foi isso aí, cara. Eu voltei do lado de um cafetão da doação de sangue, fui tratado igual um gado, meu. Igual um gado no abate, meu. O cara tratado igual carne viva, tá ligado? Explorado até o final, negócio cruel, assim, meu. E... E aí... Foi isso que aconteceu. E não tive que trabalhar, mas no final das contas eu voltei, tipo, eu cheguei em casa da doação 1 ou 2 horas antes da hora que eu saio do trampo, tá ligado? Aqui, ó, vou botar a voz daquele químico cristão que parece meio gay. Ele fala, vê se ele não fala de um jeito gay, cara. Igor, olha, eu lembro que eu chorei, tá? Eu meio chorão, é russo, mas é chorão também. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei. Sem vodka. Eu achava que um russo falaria de um jeito que soasse mais másculo. Porque o jeito que ele fala não soa másculo, né? Soa uma coisa meio... não. É meio Sérgio Moro, mas meio Gil do Vigor também. Sabe por que eu chorei? Porque o universo veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, apenas... Olha esse anos.
veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, verso Ele vai terminar a palavra e dá sempre parece que ele tá sempre dando uma gemida. Ó, presta atenção. veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, Olha só, ó. veio há 13,6 Ó. bilhões de anos. 3,6 bilhões de anos. O universo veio há 13,6 bilhões de anos. Tá vendo? Tá vendo? Ou seja, apenas 200 milhões de Sempre anos. mais gemidinha. Mas o universo está extremamente jovem na sua maternidade. Como que tu veio falar que tu é cristão pra mim se tu fica falando de terra plana e eu fico de pau duro, hein? Como é que tu quer falar disso pra mim, cara? Eu acho que tu é um hipócrita, cara. Ai, ai. Puta que pariu. Mas isso aí, cara. Podcast extra, porque, né? Não gravei as outras semanas. Fazer um a mais essa semana. Isso aí. Bom resto de semana, caro ouvinte. Nos vemos sexta ou sábado novamente, ok?